Galera, sextou, sexta-feira e vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas. Depois de uma semana muito volátil, que tivemos rompimento de topo histórico, quedas e agora perdemos uma região muito importante de suporte. O Bitcoin ele segue tentando lutar contra sua última base de preço, próximo aos 63 mil dólares. Tudo isso face a um cenário muito conturbado aí do mercado mundial e tradicional. E tudo isso face a todo aquele cenário conturbado comentado ontem com vocês em vídeo do mercado global. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em várias notícias que podem estar influenciando, impactando no mercado e que também são coisas de certa forma bem legais aí pra gente estar comentando. Além disso, a gente vai estar fazendo uma análise sentimental do mercado e uma análise gráfica para identificar as maiores probabilidades e os possíveis cenários para onde o mercado pode estar indo. Antes de começar o vídeo, eu queria convidar todos vocês a se inscreverem no canal, curtir, compartilhar com quem vocês gostam. Aqui eu faço análises diárias do mercado de criptomoedas e eu também tenho um grupo de investimentos que está aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser participar. Ele é um grupo gratuito na plataforma que chama Slack e lá a gente fala de diversas coisas do mercado financeiro como um todo, tanto as questões fundamentalistas quanto as questões gráficas e do mercado tradicional, do mercado de criptomoedas e tudo mais. Então, sem grandes delongas, vamos começar aqui porque a gente já de cara vê uma notícia muito legal que é as DEX, né, que para quem não sabe existem dois tipos de exchanges, né, de corretores de criptomoedas. Tem as DEX e tem as SEX. As DEX são as descentralizadas, né? E as SEX são as centralizadas, tal como a Binance, a Coinbase, a Poloniex. E a gente consegue ver aqui de cara que as DEX elas estão crescendo muito mais rápido que as SEX. Ou seja, as corretoras descentralizadas elas estão tendo uma maior procura. Óbvio que ainda é um longo caminho pela frente, né? A gente, além de ter uma facilidade com as corretoras centralizadas de negociações, taxas muito mais baratas, a gente consegue mandar dinheiro direto para lá, né? A Binance, por exemplo, é a maior do mundo, a gente consegue fazer um Pix, já aparece na compra, a gente já consegue negociar cripto. Mas eu imagino que as corretoras descentralizadas, de certa forma, se tornem uma tendência. É algo muito novo, né? Toda essa questão dos protocolos inteligentes, né? Da DeFi, que são as finanças descentralizadas. Eu imagino que daqui a algum tempo, daqui a uns meses, uns anos, à medida que fomos quebrando esses paradigmas e de fato desenvolvendo essa questão da descentralização, é um projeto muito interessante, uma vez que a gente vai estar dentro de toda a proposta da cripto, que é a própria descentralização, anonimato e você ser dono do seu próprio dinheiro. Essa notícia ela fala bastante dados interessantes, tem questões gráficas, questões de dados on-chain, então para quem tiver interesse eu vou estar fixando no canal de notícias lá no meu grupo, por isso que é muito importante vocês estarem lá. E a gente viu vendo a corrida de prefeitos das cidades dos Estados Unidos para estarem aí recebendo seu primeiro pagamento em criptomoedas, né? A gente já viu o prefeito de Nova York, prefeito de Miami, até agora a contagem já foi de uns 3, 4 prefeitos falaram aí que vão querer receber o pagamento de salário em Bitcoin. E agora Miami, mais uma vez, né? Miami é uma cidade que adora Bitcoin, o prefeito adora Bitcoin. Eles estão falando aqui que vão dar de graça Bitcoin para os residentes. Olha só que legal, as pessoas que vivem em Miami podem receber Bitcoin como presente aí. Quem propôs essa medida foi o prefeito Francis Soares. A gente consegue ver aqui no Twitter, né, aqui direto, que a colocação do prefeito, que é esse Francis Soares, ele falou assim, olha só, nós vamos ser a primeira cidade na América a dar um rendimento de Bitcoin como forma de dividendo, né, diretamente aos residentes. Não sei se isso vai para frente, não sei se isso é só toda uma hype do mercado, querer ter o nome nos holofotes e tudo mais, até mesmo porque a gente sabe que Estado e Bitcoin são coisas completamente antagônicas por definição. Mas querendo ou não, isso é uma maior visibilidade do mundo de criptomoedas, isso é super importante para o crescimento do Bitcoin e principalmente para quebrar todo aquele paradigma de investimento que a gente tem com o mundo de criptomoedas. Sem delongar muito, pessoal, a gente tem o nosso Taproot que vai ser ativado em 2 dias, né? 257 blocos, uma atualização que visa privacidade, segurança e a possibilitação de contratos inteligentes, os smart contracts na rede do Bitcoin. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui em cima também um vídeo onde eu expliquei bem detalhadamente como funciona esse Taproot. Foi na segunda-feira dessa semana. Vale muito a pena vocês estarem assistindo, até mesmo para se inteirar dessa atualização super importante que está acontecendo. Mas como eu vim falando ao longo dessa semana, é uma atualização que ela vai ter um foco muito maior para a questão operacional dos mineradores e tudo mais, do que para os investidores de fato. Então seria muito importante para o Bitcoin romper o topo histórico, que é a região de resistência importantíssima nos 70 mil dólares, que vem rejeitando aí pela terceira vez, para essa atualização ela surtir um devido efeito, né? Porque caso o preço esteja caindo, essa atualização aconteça e os investidores verem que não teve uma grande melhora
uma grande diferença a curto prazo, a gente pode ver uma venda, né? Uma vez que essa atualização ela causa uma certa euforia, precificação antecipada e como a gente bem conhece, um ativo ele costuma muito subir no boato e cair no fato, então vamos ficar de olho com isso. Passando rapidamente pelo nosso Fear and Greed Index, a gente não consegue ver tanta diferença, né? Uma vez que a gente vê aí várias semanas, vários dias aí que o mercado ele está seguindo essa faixa aqui de 70, 73, 74. Se vocês olharem aqui, esse aqui é um gráfico de um mês, tá? A gente vê que ele está bem nessa faixa aqui, ó, varia entre os 70, os 80 e tal, fica ali entre o limite dos níveis da ganância e o começo dos níveis de extrema ganância. Esse indicador fundamentalista ele mostra que o mercado de certa forma ele está esticado, que o preço subiu muito rápido e que a gente viu, né, aquela subida louca de outubro dos 40 mil dólares até o topo histórico que a gente está agora testando e rejeitando. E fundamentalmente falando, devido a essa subida louca, euforia e toda a hype que está sendo falada aí nas redes sociais, o mercado do Bitcoin e das criptomoedas ele segue ganancioso, né? A gente sabe muito bem que a ganância é um sentimento onde as pessoas operam na euforia, compram muitos topos, pegam ativos que já valorizaram e tentam pegar ainda uma valorização maior e nada sobe para sempre e nem cai para sempre, galera. Após uma bela liquidação que aconteceu aí de quarta para quinta, a gente viu várias pessoas sendo liquidadas tanto no rompimento do topo histórico quanto na volatilidade devido à notícia da Evergrande e aquele impacto que causou no mercado de criptomoedas e também no tradicional. Isso de certa forma deu uma enxugada no order book, né? Sempre que a gente tem liquidações a gente tem pessoas que vão deixar de operar, pessoas que vão ficar com medo da volatilidade e pessoas que não conhecem como funciona mesmo o mercado de criptomoedas e estavam aproveitando que estava toda aquela euforia para ganhar dinheiro e devolveu tudo agora. Então isso faz com que o order book fique menos líquido, tenha menos players, mas ainda assim graficamente falando, como a gente está muito próximo a uma região de suporte, a mínima do movimento de queda, né? A gente vê que de forma bem majoritária a gente tem mais tokens alocados para compra do que para venda, né? Ou seja, tem muito mais compradores interessados em comprar caso o preço caia do que vendedores. Isso cria várias barreiras de preço aqui no livro de ofertas, como vocês podem estar vendo, que certamente serve de peso para as pessoas estarem aí buscando compras. Uma vez que para cima, se vocês forem estar dando uma olhada aqui, a gente não tem tantas ordens pré-alocadas porque a gente devolveu muito lá do topo histórico, né? Que é o 69,70. Agora o Bitcoin está sendo negociado a 64 mil dólares. Logo o risco-retorno está muito mais favorável para quem quiser operar comprado. Óbvio que a gente sabe muito bem que o livro de ofertas existem ordens aqui mascaradas, barreiras falsas de preço, mas não deixa de ser um indicativo de que tem muito mais pessoas querendo comprar o Bitcoin agora do que vender. Depois de quase um mês subindo direto, a gente está vendo o SP500 finalmente fazendo uma correção. Atualmente a gente está no terceiro dia de consolidação quase, né? Seria o nosso terceiro inside bars, utilizando a EMA 12 aqui de forma saudável como fundo. E vamos ver como que essa consolidação vai se desenvolver aí ao longo dos dias, né? Hoje é o último dia de negociação dessa semana, né? A partir de amanhã, sábado, o mercado vai ser fechado, né? Por causa do final de semana, é o mercado tradicional. E muito provavelmente por conta disso nós vamos ficar dentro desse inside bars. Caso esse inside bars aqui no gráfico diário se mantenha, a gente pode confirmar uma possível bandeira de baixa aqui no gráfico diário. E caso a gente rompa ele para baixo, a gente vai começar a corrigir no gráfico semanal. Uma vez que essa candle aqui ela vai estar fechada e vai abrir uma outra que com o rompimento desses níveis mínimos a gente já vai criar um espaço bom para a formação de um fundo ascendente e finalmente corrigir. Como eu falo muito para vocês, nada sobe para sempre nem desce para sempre, é porque é verdade. Imagina o pessoal que veio e comprou toda essa onda de euforia aqui embaixo, as empresas super baratas, o mercado todo com medo, e pegou uma bela de uma valorização aqui das suas empresas de forma majoritária, né? Aqui a gente está falando de um índice, onde tem 500 empresas da Bolsa Americana, as 500 maiores e mais importantes cotadas aqui que são avaliadas nesse índice. E de sua maioria elas estão subindo, então o pessoal que investiu nessas empresas na baixa lá do mês de setembro, pegou todo o mês de outubro e parte do mês de novembro de valorização. Certamente eles vão tentar pelo menos realizar um lucro para tentar diminuir a exposição no mercado volátil, né, dos investimentos, ou simplesmente um rebalanceamento aí da carteira. Então a correção não só é saudável, como também é importante para a gente seguir a tendência. A gente está num momento de indecisão muito importante aqui no mercado de criptomoedas. A gente tem a nossa dominância do Bitcoin, que é a quantidade de capital alocado no Bitcoin com relação a todo o capital de mercado do mundo de criptomoedas. Em momentos de queda e em momentos de alta, o Bitcoin ele é obviamente o ativo mais visado para investimento. O eventual rompimento de topo histórico, por conta de ser mais famoso e tudo mais, vai fazer com que os investidores procurem investir no Bitcoin. E uma eventual queda por ser menos volátil, o pessoal também vai migrar para o Bitcoin porque ele vai tender a cair menos. Atualmente, como o mercado está indeciso, a gente está vendo a dominância consolidada. Isso pode ser um gatilho de reversão de tendência, né? Estipulando a região dos 43%, 42% como o nosso fundo ascendente aqui no gráfico semanal. E uma vez que a gente faz um fundo ascendente e vem testar esse topo aqui, a gente pode tornar o Bitcoin muito mais forte que as altcoins no médio e longo prazo. A gente tem nosso nível de 50%
20% que a gente comenta muito, que para mim ele é crucial, uma vez que a gente rompe ele, a gente vai ter mais da metade do capital do mundo de criptomoedas alocado no Bitcoin. Isso torna ele muito mais forte que as altcoins. E por isso, no médio e longo prazo, o Bitcoin ele é um ativo muito mais visado para investimento, né? Da mesma forma que as altas, elas dão ganhos muito rápidos e caem muito rápido também, o Bitcoin ele vem criando base de preço de forma constante e vem sendo, por motivos óbvios, o ativo mais visado para investimento no mundo das criptomoedas. Graficamente falando, dentro do que a gente vem comentado ao longo dessa semana e principalmente ao longo do dia de ontem e antes de ontem, não teve muita coisa que mudou no cenário. A gente segue numa tendência muito baixa aqui no curtíssimo prazo, né? No gráfico de 1 hora, a gente tinha uma possível bandeira de baixa que acabou rompendo para baixo, entrando um pouquinho de volume aqui. Seguimos com a região das médias servindo fortemente de resistência, mas até agora o preço segurando, né, galera? A gente tem aqui essa faixa vermelha que ela serviu muitas vezes de resistência e certamente vai servir de suporte, uma vez que tem pessoas que ficaram presas aqui nessa resistência quando a gente rompeu. Pessoas que venderam aqui nessa região e estavam esperando o preço chegar aqui para comprar de novo, aguardando uma continuação desse movimento de alta. Façam que essa zona toda tenha um risco de retorno muito favorável para quem quiser operar comprado. E quem não tiver exposição nenhuma ao Bitcoin vai buscar uma entrada mais ou menos assim, dessa forma. Porque se vocês olharem, a gente tem um alvo de quase 8% e um risco de cerca de 2%, né? Um risco de retorno de mais de 4 para 1. Por isso que a gente teve um rompimento de uma bandeira de baixa, mas o preço ele não está seguindo, porque a gente tem uma zona muito forte aqui de suporte. Assim como caso a gente rompa, tem muitas pessoas compradas aqui que vão acabar tomando stop, vão ser liquidadas, vão ter que sair ao mercado. Isso vai fazer com que o preço possa vir buscar níveis mais baixos, tal como essa região dos 58 até os 60 mil dólares, que é o nosso segundo ponto de suporte mais importante. A gente tem fundos no diário, no semanal, lá naquela região. Vai ser o próximo ponto onde a força compradora vai tentar atuar para pegar pelo menos um movimento de alta aqui. Galera, é muito importante frisar que esse rompimento dessa bandeira não é uma coisa muito boa para os compradores, tá? A esperança deles é fazer uma espécie de fundo duplo, que é um padrão de reversão aqui numa região muito forte aqui de suporte, romper a região das médias para vir retestar o topo histórico. Isso tudo face a uma atualização que está para acontecer daqui a 2 dias. Isso obviamente invalidaria toda essa bandeira de baixa e seria um gatilho mais que necessário caso a gente quisesse ver o rompimento do topo histórico por agora, pessoal. Porque se a gente continuar aqui na tendência de baixa, principalmente no gráfico de 4 horas, onde a região das médias está servindo de resistência e está cruzando de forma descendente agora, né? Ou seja, a média de curto período, ela está mais baixa do que a de médio período. Então os últimos preços eles estão menores do que os preços lá para trás, né? Isso ressalta uma tendência de baixa. E falar que caso a gente perca essa zona vermelha aqui, a gente vai provavelmente perder a região da EMA 12, que vem segurando muito bem o preço historicamente falando. Isso tudo vai causar uma retração muito grande, ainda mais fácil uma rejeição do nosso topo histórico aqui, o que aumenta muito a probabilidade de a gente fazer um topo descendente e inverter a tendência, estipulando o nosso topo histórico como topo no diário, topo no semanal também, galera. Olhando o nosso sentimento do mercado, a situação também não está das melhores. Como também visto no livro de ofertas, a gente tem o nosso long short rate em níveis altíssimos, né? A gente consegue ver aqui em cima nesse indicador que atualmente o nível está em 2,97, ou seja, tem quase 3 compradores para cada vendedor. E assim como o nosso long short rate, a gente consegue ver esse dado aqui que é o open interest, que o open interest vem subindo à medida que o preço cai. Ou seja, quanto mais o preço cai, tem mais pessoas querendo comprar, como o nosso long short ratio ele está subindo. E eles estão querendo comprar em momentos de baixa, né? Eles estão operando contra a tendência, eles estão acreditando que o preço vai reverter. Isso faz com que o mercado fique muito mais líquido caso a gente rompa para baixo, né? Porque todas as pessoas vão ser estopadas, vão ser liquidadas, elas estão com alavancagem. Isso faz com que tenha muito mais liquidações caso a gente rompa para baixo, como vocês podem ver aqui. Esse último indicador aqui é a quantidade de pessoas que foram liquidadas. E galera, de forma majoritária a gente consegue ver que tem muito mais gente sendo liquidada em movimentos de baixa. E liquidações são oportunidades dos big players, né, das baleias, das instituições, estarem aí acumulando, comprando bitcoins, porque eles têm um capital muito grande, né? Se eles só colocarem aquilo ali para comprar, não vai ter toda aquela demanda na corretora para suprir a necessidade deles de forma imediata. No eventual rompimento descendente, essas sardinhas todas que estão sendo liquidadas, estopadas, eles vão estar comprando todo esse capital das baleias. Isso tende levemente o mercado a um rompimento descendente, porque também a gente parte de todo aquele pressuposto que a maioria das pessoas que fazem trades e operam, elas erram o sentido do mercado. E como a maioria está apostando na alta, tem muitas pessoas compradas, e à medida que o preço for subindo, como está todo mundo comprado, não vai ter ninguém para comprar lá em cima. Então isso tende a fazer o preço cair também.
Pessoal, considerações finais, é muito importante aqui para os touros estarem segurando essa faixa vermelha, uma vez que a gente tem uma base de preço muito nítida aqui em um momento de pico, né? Em um momento de clímax no volume, a gente teve muitas pessoas ali sendo liquidadas, comprando e acumulando. O Bitcoin vindo retestar regiões mais altas também é super importante para caso ele queira romper o topo histórico e que cause uma euforia toda devido à atualização que está chegando aí em 2 dias. Força compradora mais agressiva e quem está com menos exposição no mercado vai buscar uma estratégia chamada bottom fishing, né? Que você vai estar operando contra a tendência, mas você tem um risco de retorno muito favorável e está atuando aqui. Vou deixar um stop abaixo dessa mínima e aguardar uma possível reversão de tendência aqui, caso esse suporte aqui seja muito forte, né, e consiga segurar o preço. No eventual rompimento a gente pode ver um reteste das mínimas dos 60 mil dólares até os 58 mil dólares. Lembrando que a gente aumenta a probabilidade de fazer um topo descendente no diário e seguir com essa tendência de baixo, que é um cenário um pouquinho mais pessimista. Olhando aqui no gráfico semanal, caso a gente perca isso aqui, aumenta muito a probabilidade da gente seguir na nossa correção, uma vez que estamos afastados da região das médias e ainda temos espaço aqui para seguir a correção de forma saudável, né? Então não seria um problema assim a médio prazo a gente perder esse nível aqui de 57, 58 mil dólares, só daria uma ótima oportunidade de acumulação, principalmente para quem está de fora do movimento e com capital para reentrar. Não vou analisar agora o fechamento de candle, né? Eu vou deixar para fazer isso na segunda-feira, porque muita coisa pode acontecer, né? Tem muita água para passar embaixo da ponte. Eu não gosto de considerar isso aqui um pin-bar, uma vez que ainda faltam 2 dias para fechar o candle. Mas ao meu ver, o nosso gráfico chave é o gráfico de 4 horas, né? Uma vez que a gente está para inverter a tendência aqui agora, caso a gente perca esse fundo. A gente tem a região das médias como ponto nítido de resistência e um possível cruzamento descendente das médias, indicando uma tendência de baixa que está por vir. Vou ficar de olho nessa mínima do movimento dos 62.800. Para caso a gente faça um fundo duplo, a gente venha a retestar esses níveis aqui de cima, eu vou estar buscando algumas parciais. Assim como caso a gente rompa isso aqui, o ideal é a gente ver um rompimento com o volume crescendo aqui, galera, para que a gente reteste os níveis de 60, 58 mil dólares e tem um eventual repique com indicadores bastante extremos aí, dando uma oportunidade de operação a curto prazo. A análise de hoje foi essa, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu queria convidar vocês a estarem entrando lá no meu grupo de investimentos, notícias, análise de mercado tradicional, bate-papo, investimento, tudo acontece lá nesse grupo. Lá vocês conseguem ter um contato muito mais direto comigo, vocês conseguem tirar dúvidas, perguntar, a gente consegue fazer discussões, vocês postam análises, fazem pedidos e tudo mais. Então eu convido a todos para estarem entrando no meu grupo, também me seguir em redes sociais e tudo mais. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, me fala aqui embaixo o que você achou, se tem alguma dúvida, vamos trocar uma ideia. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo que eu estou postando. As análises aqui elas acontecem todos os dias, tá? De segunda a sexta, exceto no final de semana que eu posto as análises só lá no grupo. Eu desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira, tá? Bons investimentos. Um bom final de semana, vamos ver como que essa atualização vai se portar aí ao longo de domingo. Eu vejo todos vocês na segunda. Tamo junto, galera!